Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, é sempre um dia de muito movimento aqui no Senado Federal. E é o dia que funciona a Comissão de Constituição e Justiça. É bom dizer que esta comissão é fundamental para a produção legislativa. É a comissão que empurra para o plenário as matérias mais importantes da Casa. É fundamental que essa comissão funcione a todo vapor, né? Ontem, inclusive, o senador Lazier Martins foi à tribuna do Senado e chegou a pedir a renúncia do presidente da Comissão de Justiça, porque houve um apagão nesta comissão. Olha, vamos dizer francamente, a CPI não comprometeu a tramitação de projetos. A CPI da Covid-19, que evidentemente galvanizou a atenção da imprensa. A imprensa tratou o Senado como se fosse apenas a CPI durante este período, mas ela não atrapalhou o funcionamento das demais comissões e do plenário. Tanto é que quando chega a hora do dia, interrompe-se a reunião da CPI da Covid. Agora, o apagão na Comissão de Justiça tem atrapalhado bastante. Nós sabemos hoje, por exemplo, ontem eu recebi aqui a visita de um juiz, nós sabemos que o Conselho Nacional de Justiça está paralisado porque há a ausência de um dos seus integrantes. E nós estamos aqui na Comissão de Justiça com os indicados que devem ser sabatinados, tanto para o Conselho Nacional do Ministério Público quanto para o Conselho Nacional de Justiça, além daquele que será ministro substituto do Marco Aurélio, né, que se aposentou já em julho, né? Em julho nós estamos chegando em novembro e ainda não houve a sabatina do doutor André Mendonça. Hoje ainda falei com o presidente do Senado sobre este assunto e breve haverá o anúncio da data desta sabatina. Nós não podemos aguardar mais, evidentemente, isso é um desgaste descabido, desnecessário, né, para uma instituição tão importante. É evidente que é importante o Senado, né? Então, uma instituição tão importante não pode deixar de cumprir o seu papel, de cumprir a sua missão, e esta é uma missão que cabe ao Senado Federal: sabatinar o indicado do presidente da República e votar. Sim ou não, mas deliberar, não é? Tem que concluir esse processo. Então nós esperamos que agora, no mês de novembro, já ocorra a sabatina. O que nós pedimos hoje ao presidente do Senado, esforços no sentido de que se anuncie já imediatamente para pacificar essa questão, para evitar maior desgaste, né? E depois, evidentemente, o funcionamento da Comissão de Justiça é essencial para a votação de matérias muito importantes. Tem, por exemplo, reforma tributária, né, que depende da aprovação inicial na Comissão de Constituição e Justiça. É a PEC número 110. Aproveito para dizer, ontem fiz um pronunciamento sobre a questão desse remendo na legislação tributária, que seria uma alteração à legislação do ICMS, ou seja, uma espécie de cortesia da União com o chapéu dos estados, a pretexto de se reduzir o preço dos combustíveis, gasolina e óleo diesel, gás. Enfim, na verdade, nós sabemos que não é isto que aumenta o preço. O pronunciamento de ontem deixou evidente que desde 2018, né, eu venho batendo nessa tecla. A questão é refinar no Brasil o petróleo que exploramos aqui. Se estávamos chegando à autossuficiência de petróleo, obviamente nós poderíamos praticar o preço em real e não em dólar, como praticamos hoje. Nós ganhamos em real e pagamos o combustível em dólar. O caminhoneiro, ele ganha em real o frete, ele recebe o frete em real e paga o óleo diesel
em dólar. Então é evidente que não há como administrar isso com competência, com eficácia, se nós não fizermos as nossas refinarias trabalhar na sua plenitude. Enfim, este é o caminho. Promover o refino do petróleo no Brasil para trabalharmos em real e não em dólar. Aí teremos a redução, sim, do preço dos combustíveis. E, obviamente, a reforma tributária para tributar menos no consumo e mais na renda. Aí também teremos uma boa contribuição para reduzir o preço dos combustíveis, mas não transferindo responsabilidade aos governos estaduais. Não é transferindo responsabilidade aos governos estaduais que nós vamos resolver este impasse. Então, para ficar claro, sou favorável à reforma tributária, mas não sou favorável a mais nenhum remendo na legislação tributária do país, porque só desorganizamos o já desorganizado sistema tributário brasileiro, desorganizado e atrasado. Bem, eu estou verificando, não é, que a inversão de prioridades no país é regra, né? Não é exceção, é regra. E nós estamos cada vez mais preocupados com o desajuste, a desarrumação fiscal, a desorganização financeira do Estado brasileiro. Política de teto de gastos, o furo na política de teto de gastos, não é? Esse furo prometido, anunciado, condenado com, inclusive, a demissão de secretários do ministro da Economia. Então, para deixar claro, deixei claro a questão dos combustíveis, não é? Eu não sou contrário à reforma tributária, eu sou contrário ao remendo na colcha de retalhos. Ponto final. Em relação agora ao Bolsa Família, ou auxílio emergencial, que vai se transformar em permanente, com o valor de R$400, conforme anunciou o governo. Eu sou favorável, evidente que sou favorável, né? Aí, pobreza, miséria, desemprego, fome, 20 milhões de brasileiros, ao redor de 20 milhões de brasileiros passando fome, outros 24 milhões preocupados com a possibilidade de passarem fome no dia seguinte, e mais 70 milhões de brasileiros preocupados em passar fome a qualquer momento, 100 milhões de brasileiros se alimentando mal. Então é evidente que eu não posso ser contrário a este auxílio, que de emergencial passará a ser permanente. É uma política de transferência de renda. Num país com tantas demandas sociais, evidentemente isso acaba se justificando plenamente. Então, somos favoráveis, mas não somos favoráveis ao calote. Esta é a questão. Discute-se na Câmara dos Deputados, talvez votem hoje, o calote dos precatórios. Isso é empurrar com a barriga, é transferir a responsabilidade para o amanhã. Pagamentos que são inevitáveis, né, e que devem ser realizados hoje, seriam transferidos. E exatamente na esteira desta política de desrespeitar o teto de gastos estabelecido, uma espécie de âncora para impedir a desarrumação ainda maior das finanças públicas com o crescente déficit público. Portanto, é diferente você ser favorável ao auxílio permanente de R$400, o Bolsa Família, que muda de nome, não é? Auxílio Brasil, sei lá eu, o nome, não importa o nome, o que importa é o valor, o que importa é a política de transferência de renda necessária, mas é preciso buscar o financiamento correto. Não é com calotes que nós vamos resolver essa situação, né? Por isso, sou favorável ao aumento para R$400 do Bolsa Família, que vai mudar de nome. Era Bolsa Escola, tornou-se Bolsa Família e agora muda de nome.
Mas eu não sou favorável ao calote que daria ao governo 83 bilhões, não só para esse programa, mas para outros gastos no próximo ano, que é um ano eleitoral. Mas de onde tirar esse dinheiro, então, para pagar esses R$ 400, para bancar esse programa de transferência de renda? Onde buscar esse dinheiro? É tão difícil assim? Não, não é. Existe esse dinheiro? Existe. Onde ele está? Está no orçamento secreto. Esse orçamento secreto do toma lá da cá, do desperdício, né? Da distribuição, que não leva em conta a relação custo-benefício dos gastos realizados, que não leva em conta prioridades, mas que muitas vezes atende a apelo eleitoral, interesse eleitoral. Então, este chamado orçamento secreto é de 36 bilhões em 2 anos. São as tais emendas do relator. Essa inovação, essa absurda estratégia para bancar bancadas que são fiéis ao governo. Nós temos que ser fiéis ao país, evidentemente apoiando o governo quando ele acerta, quando ele está correto. São 36 bilhões em 2 anos. Recurso suficiente para bancar este programa. Por isso, eu repito, não aprovo esse calote dos precatórios. Não é dando calote que nós vamos resolver os problemas do país. Uma política fiscal não se faz com calote. Organização das finanças públicas não se faz com calote. Por isso, nós vamos ficar contra o calote. Que isso fique claro desde já. Me antecipo, porque isso chega ao Senado. Enfim, nós estamos vivendo agora a inflação de novo, né? Esse recrudescimento da inflação, quando o Copom se reúne, não é para reduzir a taxa de juros, é para elevar a taxa de juros. É o que nós estamos vivendo agora novamente no Brasil. A inflação voltou. E está galopando já, começa a galopar, não é? Então é evidente que isso só atende ao interesse dos poderosos banqueiros no país. A inflação, ela é cruel para com o pobre. Com o rico, que possui dinheiro no banco, ela não é perversa, porque este aplica o dinheiro e ganha mais. Esse tipo de crise ajuda o poderoso e dramatiza ainda mais a vida do pobre. Hoje eu li um artigo interessante que mostra que os poderosos economicamente no país no século XIX eram aqueles que faziam o tráfico dos escravos, que da África vinham para cá. Foram 9.000 viagens de navios, antes com bandeira portuguesa, depois com bandeira brasileira, nesse trabalho, nos negócios com os escravos, negócios que enriqueceram poderosos economicamente no nosso país. E hoje são os que exploram o rentismo, os mais ricos no Brasil. Quais são os mais poderosos economicamente no nosso país hoje? São os banqueiros e aqueles que são os proprietários dos fundos de investimentos. Vamos ver alguns números aqui da pandemia. Aliás, então vamos lá. Entre os 10 mais ricos do Brasil, 5 estão atuando diretamente no mercado financeiro como banqueiros ou como gestores de fundos de investimentos. Então, dos 10 mais ricos no Brasil, 5 estão exatamente nesta área. Na pandemia, em plena pandemia do coronavírus, não é?
mesmo quando o fluxo da riqueza nacional encolheu 4,1%, nós tivemos um PIB negativo de 4,1%. Nesse período, o Brasil registrou o surgimento de mais 42 novos bilionários, cujas fortunas aumentaram em 34 bilhões de dólares. Enquanto muitos sofriam, eu disse há pouco, 20 milhões passando fome, desemprego crescente, dificuldades sem fim, 42 novos bilionários surgiram durante esta era do sofrimento. Fortunas que aumentaram em 34 bilhões de dólares. Vamos lá, dos 200 maiores grupos econômicos do país, agregados aí em 4 grandes setores, né? Somente o segmento de finanças apresentou elevação de 27,1% no lucro líquido em 2020. Portanto, esses que exploram o rentismo, esses que se enriquecem com as altas taxas de juros, tiveram no período da crise, essa crise dramática que vivemos em razão, sobretudo, do coronavírus, eles tiveram uma elevação de 27,1% no lucro líquido em 2020. Enquanto o setor de serviços teve o lucro líquido negativo de 34,8%, portanto, não houve lucro, houve prejuízo, 34,8%. A indústria teve um declínio de 7,8%. A indústria já em declínio, né? Há bom tempo está havendo uma desindustrialização no país. Ela teve agora um declínio em 2020, né, de 7,8%. E o comércio menos 6,8%. Portanto, com tamanha discrepância, né, com prejuízo em todas as áreas, os bancos, o setor de finanças, os que exploram as taxas de juros, tiveram lucro, tiveram elevação do lucro líquido, da ordem aí de 27%, como eu disse. Passaram de 38% para 49%. Portanto, um salto. Isso nesse período. Então agora eu vou perguntar. Eu acho que vocês todos gostariam de fazer essa pergunta. Nem todos, né? Mas a maioria, porque há os que vivem disso, né? Que ganham com isso, eles não têm culpa de que no Brasil os governos permitem esse privilégio dos banqueiros, não é? E há os que vivem, boa parte dos nossos economistas, né? A maioria dos nossos economistas são economistas que se beneficiam desse sistema. E por isso nem sempre nós devemos levar em consideração a opinião deles, não é? Desses economistas que se beneficiam desse sistema. Eles exercem influência, né? Exercem influência, por exemplo, sobre o presidente do Banco Central. Eles ganham para isso, para exercer essa influência. Então, a opinião de alguns economistas não deve ser para nós ensinamento. Não deve ser para os governantes, não deveria ser para os governantes a orientação correta a ser assimilada, não é? Então a pergunta que eu faço, por que a Câmara dos Deputados não votou até hoje o projeto de minha autoria que limita as taxas de juros dos cartões de crédito e do cheque especial em 30% ao ano? Por que a Câmara dos Deputados não votou no ano passado? Há quanto tempo está lá? Eu agora nem sei mais há quanto tempo está lá esse projeto. Mas a pergunta é, por que não se coloca em votação esse projeto? Porque ele dorme na gaveta. Porque o ano que vem tem eleição e há os interessados que bancam campanhas e que fazem o lobby agora para impedir a votação do projeto.
ou acham normal, ou os deputados acham normal, que varejistas, grandes varejistas no país, banqueiros, exploradores do rentismo, não é? Faturem com juros de 350 a 1.200 ao ano. Isso é correto? Isso é justo? Porque em mais de 70 países há uma limitação e há inclusive a penalidade configurada como usura para aqueles bancos e banqueiros que extrapolarem os limites estabelecidos para a cobrança das taxas de juros nesses países. Porque em mais de 70 países, países liberais, de economia liberal, países capitalistas, de capitalismo reconhecido internacionalmente como competente, não é? Porque limitam as taxas de juros. E aqui no Brasil, não. É ser contra o liberalismo econômico limitar as taxas de juros. Meu Deus do céu. Se liberalismo econômico fosse a exploração, a usura, eu não defenderia o liberalismo econômico como defendo, né? Então é evidente que usura, exploração, não é liberalismo. Eu poderia aqui denominar de outra coisa, mas eu prefiro não exagerar no vocabulário, né, em respeito àqueles que nos acompanham. Eu gostaria, enfim, de perguntar. Eu perguntava antes para o presidente Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, agora tem o Arthur Lira. Eu respeitosamente indago aqui do Arthur Lira, por que você não coloca em votação esse projeto? É preciso responder a essa indagação. Portanto, se nós não mudarmos esse sistema, vamos ficar patinando sempre. É claro que o discurso vai sempre dizer: Brasil é um país do futuro, nós temos potencialidades econômicas incríveis, riquezas naturais, etc. Mas enquanto não mudarmos esse sistema, não haverá milagre capaz de promover o desenvolvimento econômico do nosso país, capaz de distribuir renda. Este é o sistema perverso. É por isso que eu falo em refundação da República. Veja, a comparação hoje entre os escravagistas e os rentistas. Antes, os escravagistas eram os poderosos economicamente. Hoje são os rentistas. E lá na Câmara há um projeto, modesto projeto, que diz respeito apenas a esse período de pandemia, para reduzir um pouquinho só o lucro dos banqueiros, não é? E não se aprova. Isto desestimula realmente. É por isso que é preciso prestar muita atenção no comportamento daqueles que nos representam. É evidente que eu quero que todos prestem atenção no meu comportamento, para que me julguem depois, se eventualmente eu voltar a ser candidato. Assim deve ser com todos. É preciso conhecer de perto o que pensam aqueles que procuram voto para representar estados e população. Nós somos vítimas do erro que cometemos quando escolhemos mal. É preciso prestar atenção, sim, porque o ano que vem tem eleição, né? Enfim, eu creio que essas questões essenciais nós abordamos. Vou fazer um resumo aqui no finalzinho. Primeiramente, em relação à Comissão de Justiça, o seu funcionamento é essencial. Então, nós estamos cobrando, porque houve um apagão. Então, a Comissão de Justiça não funcionando compromete a produção legislativa. O Senado produz menos. As questões importantes ficam na gaveta. Isso prejudica o país. Então, é preciso imediatamente retomar os trabalhos da Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da Casa.
Ela parou em função de uma indicação do presidente da República, do Dr. André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Para evitar a sabatina do Dr. André Mendonça, parou-se a Comissão de Justiça. Então, agora, nós estamos cobrando que se anuncie a data da sabatina e que a Comissão de Justiça comece a trabalhar na sua plenitude. A outra questão, para esclarecer, não sou contra o auxílio emergencial, que vai se tornar permanente e terá um valor elevado. O Bolsa Família, que mudará de nome e terá o valor elevado para R$400. Não sou contra. Foi o assunto principal. Mas sou contra o calote dos precatórios. Porque existe recurso, basta transferir a sua finalidade. Está no orçamento secreto, ou seja, nas emendas de relator. Transfira-se esse recurso para a sustentação desse programa de transferência de renda. 36 bilhões em 2 anos. E ponto final. E depois tratei agora desse assunto dos rentistas, né, do rentismo, das taxas de juros, da inflação, da predominância dos banqueiros como os mais poderosos economicamente do país, em substituição àqueles que eram escravagistas, né, que à época faziam dos negócios da escravidão o lucro maior e o enriquecimento maior. Enfim, quero agradecer a todos que nos acompanham, que compreendem a nossa posição. Eu tenho colocado aqui com muita franqueza o que penso dos problemas. E o objetivo não é o da crítica, é o da construção. Eu acho que nós temos que rejeitar o ódio e demonstrar apego à construção. Ou seja, vamos rejeitar o ódio e construir caminhos que nos levem a um futuro mais próspero nesse país, onde a população seja mais feliz e que as demandas sociais possam ser atendidas em tempo. É isso que nós desejamos. Obrigado pela sua participação conosco, pela sua presença, pelos cliques aí, pelas curtidas, pelo compartilhamento, pelos comentários, pelas críticas, pela discordância, pela concordância. Isso é democrático. E continuem conosco também no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Muito obrigado. Um bom almoço a todos.